Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo aqui é o seguinte: descobrindo o obsessor. Agora, o que seria o obsessor? Se eu estou descobrindo o obsessor? Muita gente não conhece, só quem é espiritualista. Obsessão é o maior problema que existe no planeta Terra. Na maioria das vezes, são aquelas entidades que acompanham a gente de uma vida para outra. Ex-inimigos de vidas passadas. Certo? Por isso que existe tanto centro espírita, que a maioria dos centros espíritas trabalha com desobsessão. Tá certo? Então, olha, o obsessor, ele pode ser tanto extrafísico como intrafísico. Tá? Pode ser uma pessoa, ele já está reencarnado. Então, ele pode ser o obsessor extrafísico ainda, né? Que nem eu falei. O obsessor, só repetindo, o obsessor ele pode ser um espírito desencarnado ou já pode ter reencarnado. Pode ser um colega de trabalho, um vizinho e até um familiar. Agora, isso é normal na Terra. Porque o planeta Terra é um planeta espiritualmente atrasado. Apesar de ser lindo, né? Um planeta lindo, azul, né? Tá? Mas espiritualmente o planeta Terra é um planeta atrasado. Então aqui na Terra isso é normal. Tá? Então olha, eu fiz na verdade eu fiz uma definição agora do que é um obsessor, tanto extrafísico quanto intrafísico. Ó, consciex ou consim que fica infernizando as pessoas. Então olha, normalmente aquela obsessão brava mesmo é quando o espírito, tanto desencarnado quanto encarnado, fica atormentando o seu alvo, a sua vítima alvo. Então, aquele que fica atormentando, infernizando sem parar. Ele tem uma ideia fixa, então ele fica só infernizando a vida dos outros, da outra vítima, ou pode ser até mais vítimas, né? Tá, então, geralmente uma das características do obsessor é que ele tem uma ideia fixa. Principalmente porque pode ter obsessor dessa vida mesmo. Mas os mais assim, os obsessores mais complicados de resolver, que às vezes precisam até de mais de uma vida, são aqueles obsessores ex-inimigos de vidas passadas, que passam de uma vida para outra. Então fica aquela entidade em cima da pessoa ali, infernizando de todas as maneiras possíveis. Tá? Então, olha, viu que o tema deste vídeo aqui é descobrindo o obsessor. Tem gente, mesmo espiritualista, que se acha o máximo. Fala, não, eu sou santo, eu era santo, eu não fiz nada de errado. Até o momento que a pessoa descobre o obsessor dela. A pessoa estava se achando o máximo, né? Quando a pessoa descobre, começa a descobrir, na verdade, mas até ver com os próprios olhos, os obsessores que vieram das outras vidas, ou que ela arrumou nesta vida. Então a pessoa estava se achando o máximo, até que a pessoa foi se espiritualizar e começou a descobrir os obsessores. Eu estou falando por isso porque depois eu vou deixar na minha página lá, na internet, o relato de quando eu descobri o obsessor. Como que eu descobri o obsessor? Tá? Porque até aí estava... Né? Então, estava tranquilo, né? Então, olha, quando você descobre o obsessor, você percebe que o obsessor ele tem ódio de você, raiva, quando você começa a descobrir o obsessor. Tá? Então o obsessor ele quer se vingar. Quando você descobre o obsessor, aí você começa, dependendo da fase que você percebe, tem uma obsessão que é crônica. Tá? Então, olha,
Tem pessoas que dizem o seguinte: eu tenho medo dos vivos porque os mortos já morreram e esses não fazem mais nada. Tem gente que acha que os mortos não fazem mais nada. Então eles têm medo dos vivos. Fala assim, já morreu mesmo, esse aí não faz mais nada. Então, olha, é interessante a gente pesquisar, porque na verdade a obsessão, assédio, assim, assédio extrafísico, assediadores extrafísicos ou obsessores extrafísicos, daria para fazer um tratado. Tá? Porque, que nem eu falei assim, é o problema mais grave no planeta Terra. Então, olha, quando a gente pesquisa, a gente descobre coisas que eu vou te contar. Assim, são situações que você descobre, que você vê, que você passa a conhecer, assim, nessa questão de diversas, mas principalmente de obsessores, assim, quanto a obsessões em geral, assim, porque a gente descobre muita coisa, termina descobrindo muita coisa, mas você fica assim, pasmo, né? Das coisas que você vê. Porque veja, nós convivemos, olha, porque é o seguinte, existem os obsessores, que nem eu falei, extrafísicos, e existem os encarnados. Então, olha, são pessoas que convivem com você no trabalho, tem um pessoal da sua própria família, tem vizinhos, tem pessoas do seu conhecimento em geral. Tá certo? Então esse deve ser o universo no dia a dia. Então a gente termina descobrindo coisas assim, e, na verdade é todo um aprendizado também, né? A gente sofre muito com isso, sabe? Com obsessão. Tá? Mas é todo um aprendizado também, né? A gente passa a conhecer essa questão da obsessão, né? Então, olha, há pessoas que quando dormem se soltam do corpo físico e vão assediar os outros, tá? Atormentar, infernizar os outros, tá? Então, quando a gente é clarividente ou projetor consciente, a gente vê isso, tá? Pessoas do seu conhecimento, do seu convívio, ou que já até conviveram com você, você vê aquelas pessoas infernizando você. Aí você pode até descobrir coisas de outras vidas, porque veja, às vezes nesta vida você não encontra sentido, nexo de uma coisa com outra. Você fala assim, pô, por que essa pessoa está me atacando constantemente, sistematicamente, se nesta vida eu não fiz nada para essa pessoa? Aí você começa a entender a reencarnação, que é coisa de outra vida, né? Porque essa pessoa está te atacando espiritualmente quando a pessoa, em momentos de sono, de noite, quando a pessoa dorme, a pessoa vem te atormentar. Assim, frequentemente. Mas você fica com aquilo, quando você começa a pesquisar, uma das coisas é, depois você começa a entender isso, né? Claro, com o passar dos anos você vai entendendo, mas no primeiro momento, assim, nos primeiros momentos, você fala assim, nossa, mas não há motivo para essa pessoa estar me atacando dessa maneira. Aí com o tempo você começa a entender que é um problema que ficou em outra vida, né? Então, olha, e existe, que nem eu falei, os obsessores que não estão reencarnados, são os obsessores extrafísicos, assim, que o pessoal chama de encosto espiritual, encosto, tá? A maioria das vezes só resolve quando reencarna, a reencarnação. Na verdade, a função da reencarnação principal é acertar problemas de vidas passadas. É por isso que reencarna, às vezes na própria família. O obsessor, às vezes, ele reencarna na própria família. Tá? Então, uma das funções principais da reencarnação é acertar problema de vida passada. Tá? Então, olha, a ação dos obsessores é extremamente sutil. Às vezes você vai falar isso para uma pessoa que não entende e fala, esse cara é doido, né? Mas é uma real, tá aí mesmo. Assim, quem é espiritualista sabe ou até vê. Que quem é clarividente vê, ou projetor consciente, médiums em geral, né? Então o pessoal que está acostumado a trabalhar com desobsessão sabe disso. Então, mas a imensa maioria das pessoas, se você for conversar isso, o pessoal fala, não, esse cara é doido. Então, mas ó, a ação dos obsessores, assim, desses aí que o pessoal chama de encosto, é extremamente sutil. Tá? Os obsessores, em geral, eles são especializados, assim, muitos assim são especializados em algum tipo de situação. São especialistas em alguma coisa, para atormentar os outros. Para todo tipo de situação, até promover a dessoma dos outros, a morte dos outros. Quando a obsessão é crônica, o obsessor ele pode fazer uma pessoa morrer, desencarnar, de tanto que ele fica ali, em cima da pessoa. A pessoa fica depressiva,
se desencaminha para vício, fumo, álcool, droga. Entende? Então, às vezes, a obsessão é crônica. A obsessão muito crônica, ela pode ocasionar a morte da pessoa, da vítima, daquela pessoa que está sendo obsidiada ali pelos obsessores. Um obsessor ou vários obsessores. Se for uma obsessão crônica, muito complicada, né? Tem uma obsessão que é muito complicada. Então, às vezes, tem vários obsessores ali. Meu amigo, eu tive problema de obsessão na minha juventude, quando eu comecei a me espiritualizar com 25, 26 anos. Aquilo deu um trabalho. Eu tenho um vídeo meu falando no meu canal no YouTube sobre isso. Aquilo deu um trabalho para resolver. Então, olha, quando a obsessão é crônica, muito pesada mesmo assim, é complicado demais. Mesmo depois que o obsessor ele reencarna, ele ainda continua criando problema durante muito tempo. E às vezes, que nem eu falei, precisa de outras vidas para poder normalizar o processo. Tá? Então, olha, depois eu vou deixar esse relato aí de quando eu descobri o obsessor. Eu vou resumir, porque o relato, tem relato que é muito extenso, tá? Então eu vou resumir esse relato do obsessor, que eu descobri, o meu obsessor que veio de outra vida passada, tá? Então, os problemas ocasionados em outras vidas podem ser diversos. Tá? Só que aquilo foi virando uma bola de neve, e quando passa de uma vida para outra, às vezes é muito complicado, e o pior de tudo, até marquei aqui, é que a gente não sabe o que está acontecendo. Tá? Porque eu via o obsessor me atacando quando eu comecei a ver aquela situação, eu devia ter uns 26 anos, alguma coisa assim. Tá? Porque na minha juventude eu frequentei alguns centros espíritas, aquilo me ajudou muito, eu frequentei durante 2 anos. Tá? Que no começo, para me esclarecer, depois eu procurei outras instituições assim, para ampliar o meu entendimento. Mas eu via toda aquela situação, geralmente quando você começa a perceber aquilo ali, você não entende o que está acontecendo, porque você vê aquela entidade te atacando, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Né? Você não sabe, eu já comecei a perceber que era coisa de outra vida. Tá? Porque eu não entendia, não tinha sentido aquela... Porque era uma coisa louca, assim. A entidade, ela ficava me atacando, assim mesmo, queria se vingar de mim e tal, né? Aquilo levou anos, assim, para resolver. Muito complicado demais, assim. Demais. Tá? É que nem eu falei, não havia explicação para aquela entidade, aquele espírito está me atacando. O obsessor está me atacando daquele jeito. Agora, veja bem, às vezes o obsessor, você está protegido por um guia espiritual que está te protegendo, ele está vendo, às vezes o obsessor, o seu amparador, ali, o seu guia espiritual, ele está ali procurando te auxiliar. Por quê? O obsessor ele pode te matar. Então, às vezes ele não consegue te atingir logo de cara, assim, tá? Mas ele começa a te atingir por ricochete, indiretamente. Então ele não deixa você dormir. Ele fica te atormentando de diversas formas. Tá? Quando eu descobri a ação do obsessor, ele percebeu que eu descobri ele. Porque até aí eu não sabia. Com 26 anos, 25, 26 anos. Mas aí num dado momento eu comecei a frequentar centros espíritas, esses lugares, e eu comecei a perceber o obsessor. E até ver. Tá certo? Daí o obsessor percebeu. Ele percebeu que eu percebi ele, que eu notei ele. Tá? Aí foi muito complicado demais, porque ele queria me matar. Tá, aí os guias espirituais começaram a segurar aquela barra lá para ver se, né, o que era possível fazer, assim, porque estava complicado demais. Então, às vezes ele não conseguia me atingir diretamente, me atacar diretamente. Isso ele fez muitas vezes, nossa. Ele me atacou, o corpo fisicamente, muitas vezes. Depois que eu percebi ele me atacou muitas vezes. Fisicamente, né, e ocasionava dores terríveis, assim, o ataque, porque eles têm uma arma extrafísica, por exemplo, ou bichos peçonhentos, ele joga bicho peçonhento, uma cobra em cima de você, tá? Cobra extrafísica, bichos peçonhentos, assim, bichos que existem no plano extrafísico, fazem magias, mandingas,
magia negra, ó. Às vezes no intuito de matar a pessoa, provocar a morte da pessoa, a dessoma, a desencarnação da pessoa, da vítima, do alvo. Tá? Tá? Mas, que nem eu falei, hoje eu estou transmitindo esse recado, mas eu tenho muita coisa, eu estudei muito isso daí, fui descobrindo as coisas, fui observando como os obsessores, esse obsessor em particular, mas como os obsessores, pelo menos o que eu pude, né? Que é muito amplo. Tem gente que tem outros tipos de experiência com obsessão, com desobsessão e tal, né? Mas o que eu pude observar, né? Tá? Então, mas para resolver é complicado. Assim, quando você tem obsessor principalmente de outras vidas, dessa também. Tá? Porque, que nem eu falei, o obsessor ele fica infernizando, tá? A vítima, o alvo. E depois que você descobre, se você descobrir, se você vê assim, então aquilo fica terrível. Tá? Aquilo leva tempo para resolver. Às vezes resolve nessa vida, tá? Mas deixa sequelas. Assim, muitas sequelas. Assim. Então, se você sabe, depois que o obsessor reencarna, se você identifica ele aqui, no plano físico, você tem que ter muita compreensão para não perder a cabeça. Tá? Tem muita gente por aí, isso eu vejo muito por aí. Porque isso aí, na verdade, é uma reconciliação com ex-inimigos do passado. Agora, tem muita gente que não conhece, a gente vê muita gente, assassinatos, loucuras diversas, mas isso, no fundo, aí é uma tentativa de reconciliação com ex-inimigos do passado. Tá? Então, a gente vê loucuras, assim, assassinatos de pessoas. Assim, então, eu já vi tanta coisa, eu falo, isso daí é gente que tentou se reconciliar. Tentar se reconciliação com ex-inimigos do passado, mas é muito complicado. Poucos dão certo. Tá? Quando eu percebi, principalmente quando eu identifiquei os obsessores, eu tive que ter muita compreensão. Eu estava vendo. Agora, se você está vendo a responsabilidade, se você é espiritualizado e está vendo e sabe, identificou o seu obsessor, a responsabilidade sua é maior. Muito maior. Tá? É muito complicado para conduzir, mas se você sabe quem são os seus ex-obsessores de vidas passadas, ou até dessa mesmo aqui, aquele que está enxergando o que está acontecendo espiritualmente tem uma responsabilidade muito maior na condução das coisas. Tá? Agora, tem muita gente que não vê, não sabe disso daí, não acredita nisso daí, e você vê assassinatos aí, em família, loucuras diversas, diariamente nos jornais, na televisão. Aquilo ali, na imensa maioria das vezes, é uma tentativa de reconciliação com ex-inimigos do passado. Então, olha, são tentativas que são feitas do plano espiritual para ver se aquilo consegue ter um encaminhamento. Nas próximas vidas, aquilo ali vai diminuindo, mas às vezes tenta várias vezes. E aquela questão de um assassinar o outro, assim, aquilo ali acontece várias vezes. Então, às vezes, tenta várias vezes. Reencarna várias vezes para tentar, mas não dá certo. Até um dia, assim, quando de tanto sofrer, né? Porque é muito sofrimento. Depois de tanto sofrer, aquilo consegue se encaminhar, tal, né? Mas é muito complicado demais. Tá? Os mentores, os amparadores, os guias espirituais, aqueles mais esclarecidos, fazem de tudo para ajudar, mas às vezes está complicado demais. Tá? Então, mas é isso daí. Por hoje seria isso daí. Bom dia!